ofuscante. Uma prisão invisível. O que será? Recebemos a educação escolar e nós entramos no mercado de trabalho, constituímos família, vivemos. Mas o que é que realmente permanece? Senão as primeiras impressões que nós recebemos sobre aquilo que supostamente é a verdade. Nós envelhecemos, nós sempre somos levados a considerar certas fontes de informação como sendo verdade absoluta. O que a mídia nos fala, o que os especialistas nos falam, o que os cientistas nos falam, o que o padre fala, o que os pastores falam. Mas será mesmo que aquilo que é passado para nós é a verdade absoluta? É a verdade plena? Será que contempla a realidade de fato espiritual do mundo em que nós vivemos? Eu queria ilustrar para vocês agora, queridos, uma parábola. Essa parábola, ela é lá de Platão, mas ela instiga a nossa compreensão do que é a Matrix, ou o que significa essa prisão invisível. Eu queria que vocês analisassem cuidadosamente o que eu vou explicar para vocês agora. E nós vamos depois poder fazer diversas aplicações. Mas vamos passo por passo. Essa é uma parábola, é uma analogia em torno de algo que realmente aconteceu. Eu vou explicar o que aconteceu e quem chegou a essa parábola, essa ilustração. Vocês veem aqui nesse canto, o que vocês estão vendo aqui embaixo? Pessoas espectadoras. Que tipo de pessoas? A imagem está não está muito nítida, mas você vê por aqui correntes, ok? Presas, escravizadas. Suponha que você nascesse, crescesse dentro de uma caverna. Você, na verdade, não sabe nem o que é escravidão. Você não sabe o que é prisão. Você apenas sempre esteve naquela condição. Suponha que a única percepção que você tivesse do universo fosse alguns ruídos que você ouve de algum lugar que vem por aí. E suponha que a única coisa que você visse são meras sombras refletidas na parede dessa caverna, que são na verdade projeções de um outro lugar. Porque em outro lugar haviam algumas formas e havia esse fogo ainda dentro da caverna que projetava essas sombras. Então a sua concepção da realidade são o quê? Apenas sombras. Mas essas sombras vocês não sabem. Você nasceu ali, mas você não sabe se essas sombras elas representam algo verdadeiro. Porque conforme que está na ilustração, vocês vão observar algo interessante. Essas sombras que estão aqui são projeções de quê, meus irmãos? De figuras, de esculturas inanimadas. Coisas que não são vivas. Vocês estão compreendendo? É apenas uma sombra de coisas que não são de fato reais, algo que não é concreto, algo vivo. Suponha que você estava nessa caverna e de repente, por um milagre, a algema quebra. E você pode agora sair daquela condição em que você se encontra. Então você parte para o outro lado da caverna, onde aqueles homens que estão ali dentro da caverna também estão projetando aquelas sombras. E aí quando você atravessa esse muro de dentro da caverna para um outro estágio dessa caverna, você descobre o quê? Que essas imagens são o quê? Fictícias, não são reais.
E aí, de repente, que você descobre que estava sendo enganado a vida toda, porque aquilo não era realidade, era apenas manipulação de pessoas iguais a nós. Nem mais nem menos. Seres humanos. Vocês vão entender onde nós vamos querer chegar. E de repente, eles, por obra de um milagre, eles ultrapassam essa segunda fase da caverna. E note que as pessoas que estão manipulando também estão aonde? Na caverna. Elas tão pouco são livres. Elas estão presas na caverna, mas por vontade própria. Estão lá para manipular. Estão lá para enganar alguém. E de repente, esses homens vão e escapam dessa caverna e chegam, sabe aonde? Na realidade. No mundo real. Eles encontram a verdade. Eles conhecem de fato o que é o mundo. Eles compreendem a questão de que eles estavam sendo manipulados, de que aquelas imagens, sombras que eles viam não correspondiam a uma verdade, porque eram apenas sombras de objetos feitos para manipular, e saem lá fora e descobrem a natureza, o mundo como ele é. Eles vêem lá os animais, o pássaro, o burro, e encontram pessoas que estão lá fora. Irmãos, vamos mais além. Suponha que essas pessoas que saíram lá fora desse engano e descobriram tudo isso, aí eles se lembram dos irmãos, dos amigos dele, que ainda estão aonde? Ainda estão presos, lá dentro. E que, como ele estava, não tem percepção da realidade, de fato, da verdade plena. E aí, eles querem voltar lá para dizer o quê? A verdade. E quando ele chega lá, e ele chega para aquelas pessoas e diz para elas: veja, essas sombras não são realidade, são uma mentira. Essas sombras são uma manipulação de seres humanos iguais a mim e a você, que estão do outro lado dessa caverna, manipulando tudo isso. O que vocês acham que seria a reação desses companheiros de caverna? Qual seria a atitude deles? A maioria não crê. O que eles dizem para nós? Você está louco? O que mais? Pode falar. Você foi enganado. É mentira. O que mais? Espírito está endemoniado. É desse jeito. Está endemoniado. O diabo está te usando. Está alienado. Olha, cuidado com a internet. Fuja de internet. É negócio de internet? É negócio de internet. É coisa do diabo. É coisa do mal. Não é assim que reagem? E você luta com aquelas pessoas. Olha, isso aqui é uma prisão. Isso aqui é uma algema. Prisão? Eu estou gostando disso aqui. Como é que isso é prisão? É uma delícia isso aqui. Isso aqui é uma maravilha. Não é assim? Meu pai foi criado aqui, Meu pai, meu avô, morreu aqui, eu também vou morrer aqui. Eu nasci nessa, né? Nasci nessa daqui, eu não saio. Não quero. Mas olha, tem um mundo lá fora que tem ar puro, você tem a luz solar, você tem vida, tem liberdade. Não, é bom, parece bom, mas eu não quero. Irmãos, essa alegoria aconteceu de verdade. Houve um filósofo grego chamado Sócrates. Esse homem queria romper com todos os paradigmas da cultura grega na época dele. E ele queria instigar os compatriotas dele a expandirem a concepção deles do que era a verdade. Talvez ele estava numa busca espiritual para saber realmente qual era a verdade. Talvez qual era a realidade da religião, da fé. Qual era a realidade do mundo físico. E vocês sabem o que aconteceu com Sócrates? Ele foi morto pelos compatriotas dele por querer
despertar essa busca pela verdade. Irmãos, quantas vezes nós não estamos dentro de uma caverna apenas ouvindo o que o pastor diz sobre a Bíblia, apenas ouvindo o que o padre diz sobre a Bíblia, apenas ouvindo o que outros dizem sobre a religião, e nós nunca chegamos ao ponto de a nós mesmos, como o irmão Jefferson colocou, pessoalmente, de modo particular, ir à fonte e pesquisar por nós mesmos.